Tio Ion Uruata, de Ion Crianga. Era em 1857, quando a União fermentava em Iași. Os boiardos moldavos liberais, tais como Kostaki Ormuzaki, Kolganitchano e outros, acharam por bem chamar à Assembleia também alguns camponeses de maior representatividade, um por cada departamento, para tomarem também eles parte na realização deste grandioso e nobre ato nacional. Quando os camponeses chegaram a Iași, os boiardos cotizaram-se e enfeitaram-nos bem e vestiram-nos por igual com vestimentas de feltro brancas, adornadas com sotaches e barretes de pelos novos, de modo que os camponeses estavam admirados de tanta fartura. Depois diz-se que teriam confiado a um dos boiardos a tarefa de lhes dirigir a palavra, para lhes explicar o escopo do seu chamamento a Iași. Homens bons, sabeis para que fostes chamados aqui para o nosso meio? Disse o boiardo com afabilidade. Havemos de saber, senhor, se nos disser, respondeu com timidez um camponês mais velho, coçando-se na cabeça. Pois eis para quê, homens bons? Há centenas de anos que duas terras irmãs, cristãs e vizinhas, a nossa Moldávia e a Valáquia ou Munténia, de que provavelmente já ouvistes falar, se dilaceram e se comem uma à outra, para inteiro ódio e morte do povo romeno. Terras irmãs e cristãs, disse eu, homens bons, pois assim como nos persignamos nós, moldavos, do mesmo modo se persignam os nossos irmãos da Valáquia. A altura, a fala, a comida, o vestuário e todos os costumes que nós temos têm-nos precisamente iguais os nossos irmãos montenos. Terras vizinhas, disse eu, homens bons, pois que tão somente o riacho Milkov, que passa em Fokshan, as separa. Vamos secá-lo num instante e façamos a Santa União, isto é, a união fraternal, desejada pelos nossos antepassados, que eles não puderam fazer nas circunstâncias adversas de então. Eis, homens bons, que tarefa cristã e formosa havemos nós de fazer. Basta que Deus nos ajude. Entendestes, por favor, homens bons, para que vos chamamos. E se tiverdes alguma coisa a dizer, não vos arreceeis. Falai sem rodeios, à maneira moldava, como a irmãos que nós vos somos. Por isso, nos reunimos aqui, para que nos iluminemos uns aos outros, e Deus nos ilumina todos, como Ele achar melhor. Entendemos, senhor, assim há de ser, disseram alguns camponeses mais envergonhados. Pois se não souber o senhor o que vai pelo mundo, nós, os camponeses da rabiça do arado, é que havemos de saber o que é o bem e o que é o mal. Mas eu, para falar com franqueza, senhor, não entendi. Dizem que disse com ousadia um dos camponeses chamado Ion Uruata. E depois, mesmo que também nós percebamos alguma coisa, quem olhará para o que nós dizemos? Como diz o ditado, senhor, o camponês, quando anda, faz barulho com os pés. E quando fala, fala muito forte, forte e sem sentido. Perdoa a honrada face de Vossa Senhoria. Eu calculo que este trabalho se podia fazer sem nós, pois, na verdade, nós sabemos manejar a enxada, a ceitoira e a foice, mas se Vossas Excelências manejam o aparo e, quando querem, sabem fazer do branco preto e do preto branco, Deus deu-vos a dádiva do entendimento para que nos aconselheis a nós, o Zé Povinho. Mas não, homens bons. Já passou aquele tempo em que só os boiardos faziam tudo nesta terra e exprimiam-na conforme lhes apetecia. Hoje, todos, desde o bispo até à raia miúda, devem tomar parte nas necessidades e na felicidade da terra. Trabalho e ganho, deveres e direitos para todos igualmente. Falou-lhes depois o boiardo sobre a origem dos romenos, como e por quem foram eles conduzidos até estes lugares, sobre os sofrimentos deles e como chegaram a ser separados e disseminados por outros países. E dá-lhes exemplos dos mais variados, como o feixe de ramos compridos e delgados, com os touros tornados inimigos e, enfim, bem forceja o pobre cristão com todas as suas forças por fazer compreender quais são os frutos benéficos da união, recordando-lhes que sempre, para a união de todos, também a Santa Igreja reza todos os dias, mais precisamente há 1850 anos. Então, homens bons, creio que agora percebestes. Está tudo percebido o melhor possível, senhor, responderam todos. Deus vos ajude em tudo o que for bom. Mas eu ainda não, senhor, respondeu o tio Ion Uruata. Deus me perdoe, tio Ion,
Mas vossa-me, pelo que veja, é um pouco duro de cabeça. Vá, venha comigo ao jardim para eu fazer com que perceba melhor. Tio Ion, vê além no meu pátio aquele pedregulho grande. Vejo, senhor. Faça-me o favor e traga-o para aqui para junto de mim, disse o boiardo, que agora estava sentado numa poltrona no meio dos camponeses. Peço perdão, senhor, mas não vou poder, que aquilo é um peso a sério e não uma brincadeira. Tente e veja. O tio Uruata vai e tenta levantar o pedregulho, mas não pode. Vá lá também você, tio Basílio, você, senhor Ilia, e você, senhor Pandelaki. Enfim, lá vão os 3, 4 meses, deslocam o pedregulho do sítio, levantam-no aos ombros e transportam-no para junto do boiardo. E, homens bons, vedes? O tio Ion foi e não pode fazer sozinho o trabalho. Mas quando foram mais alguns para ajudar, o trabalho fez-se com grande facilidade. O peso deixou de ser o mesmo. É como diz a canção. Onde há só um, não há força. Na necessidade e no sofrimento. Onde há muitos, a força cresce e o inimigo não avança. Assim é com a união, homens bons. Acreditam os senhores que se Deus ajudar a Moldávia e a Valáquia a unirem-se, havemos de ficar só por aqui. Os nossos irmãos da Transilvânia, Bucovina, Bessarábia e os da além Danúbio, da Macedónia e de outras partes do mundo, quando verificarem que nos damos bem, também eles se vão alegrar e nos vão amar, e nunca mais os inimigos se atreverão, pelos séculos dos séculos, a meter-se com os romenos. Depois, os nossos irmãos de sangue, franceses, italianos, espanhóis e portugueses, de que estão à espera. Em qualquer ocorrência, Deus nos livre, estão prontos a verter o seu sangue por nós. A união faz a força, homens bons. Agora creio que perceberam tudo tintim por tintim. Só eu, perdoe-me, Vossa Excelência, senhor, ainda não percebi bem, respondeu o tio Uruata. Como é possível isto, tio Ion? Aquilo que lhe expliquei até uma criança eu poderia entender. Pois claro, senhor, responderam os outros. Tio Ion, disse agora o boiardo, já perturbado com tanta fadiga, explique vossa-me, por palavras suas, o que entendeu e o que não entendeu desde o princípio da conversa e nós vamos ouvir. Pois, senhor, não se zangue, mas do falar ao fazer vai uma grande distância. Vossa Excelência, como qualquer boiardo, apenas deu ordens para nós trazermos o pedregulho, mas não meteu o ombro juntamente connosco para o trazer, como há pouco nos dizia de que agora em diante toda a gente tomaria parte nos encargos, desde o bispo até ao Zé Povinho. Bom seria que assim fosse, senhor, pois uns fugirem à guerra e outros correrem à esmola, parece que não vem lá muito a propósito. Agora, quanto ao seu Penedo, eu percebi isto, que até agora nós, os camponeses, trouxemos aos ombros cada um uma pedra maior ou mais pequena, mas agora somos chamados a trazer em conjunto, ainda nós, o povinho, um rochedo aos nossos ombros. Queira Deus, senhor, que seja de outra maneira, porque a mim, pelo menos, não me há de parecer mal. Ao ouvirem estas palavras, os outros camponeses começaram a encolher os ombros, a olharem demoradamente uns para os outros e a dizerem: olhem, talvez o Uruata tenha razão. E o boiardo, tomando isso como piada, engoliu a pílula e meteu a viola no saco. O tio Ion Uruata e vó da Cusa de Oncreanga. Entre os camponeses de consequência que tomaram parte conjuntamente com os boiardos, os bispos e o metropolita do país na Assembleia ad hoc da Moldávia em 1857, contava-se o tio Ion Uruata, homem honrado e decente, como são, aliás, todos os camponeses romenos de todo o lado. Só que o tio Ion Uruata, depois de quanto vira e sofrera na sua vida, não depositava grande confiança nas palavras dos boiardos e tinha comichão na língua, isto é, dizia as verdades na cara das pessoas, fosse quem fosse, quando alguma coisa o mortificava na alma. Assim é o camponês. Não é para brincadeiras. E o tio Ion Uruata, sendo camponês, como vos disse, e conquanto se desvanecesse em estar agora entre os boiardos, não tinha latíbulos na sua alma. Na Assembleia ad hoc da Moldávia,
havia boiardos de todo o género, maiores e mais pequenos, mais velhos e mais jovens, mais estudados e menos estudados, como o acaso os tinha apanhado. Entre estes últimos estavam o velho Aleco Foresco, por alcunha o Tololói, Gregório Cusa e outros quantos do género destes, os quais, observando os hábitos ancestrais, em todas as festividades ouviam com devoção os ofícios eclesiásticos do princípio até ao fim, cantando e lendo no coro da igreja em conjunto com os chantres e os sacerdotes. Enquanto nos dias santos mais importantes, para gozarem em plenitude da sua alegria, repartiam o seu bocado de pão com os órfãos, as viúvas e outros necessitados, seguindo as pisadas dos seus pais. De acordo com as suas concessões, assim agiam eles no seu tempo. Deus lhes perdoe e os tenha em descanso, estejam onde estiverem, que bons corações tinham eles. Mas revertamos à Assembleia ad hoc. Aqui, como em todas as reuniões deste género, havia muita conversa fiada. Era coisa natural que assim acontecesse, pois estava em jogo a luta entre o tempo do presente e o do passado, pela causa mais justa do povo romeno, União, a Santa União. Os boiardos mais jovens, educados desde pequenos no estrangeiro, à maneira germânica e francesa, eram recriminadores do passado e, simultaneamente, os mais tagarelas. A fala, o traje e os comportamentos ancestrais não lhes mereciam qualquer acatamento. E assim, por tal motivo, alguns, na sua fugosidade, chamavam aos velhos ferrugens envelhecidas, botas de elástico, retrógrados e o mais que lhes vinha à cabeça de acordo com a sua educação, pois não eram eles os mais instruídos. Não há dúvida, porém, de que a pobreza de espírito de alguns anciãos também era grande. Às vezes, quando se irritavam, mimoseavam também eles os jovens com cada remoque pelas ventas, chamando-lhes afrancesados, duelistas, calçudos, homens desaparafusados da tola e novos ricos presunçosos renegados pela lei e corruptores da língua e dos bons costumes. E com a indiferença e dissipação que damos mostras, esbanjando dinheiro em quatiliquias, pouco mais tempo para alienar e, pelo que vejo, não vem longe esse tempo. Perguntei aos pobres aldeões que digam se conhecem ainda quem é o seu senhor. Ficaram como cães sem dono, coitados deles. Quem se levanta mais cedo, esse para eles é o maior na aldeia e afasta-os e esfalfa-os com trabalho pior que gado. Vivam o servilismo e os estrangeiros e deixai que estes nos reduzam à miséria. Ou que, ai do país que chega ao ponto de os filhos darem conselhos, ou que o muito paleio é a pobreza do homem, e se para eles as coisas tinham de ser assim, pois façam eles o que souberem, que ele é melhor ir para casa, porque chovia em cima dos cavalos, e o gado vácuo ruminava sob as estrelas por causa dos criados, que pouco se importam com o trabalho do patrão. E muitas outras brincadeiras deste género. Mas deixai que os velhos vos exorcizem e vos julguem eles, segundo a sua lei, que não tendes necessidade de outro padre. Era assim que se passava com o senhor Aleco Foresco. Agora vem outro ponto. Um dia, quando falava com lábia um boiardo dos jovens, eis que o tio Ionruata sai com esta. Tenha a bondade, senhor, de falar mais moldavo, para que nós também entendamos, porque eu digo-lhe sem rodeios que não percebo nada por mal dos meus pecados. Um boiardo qualquer atalha então o tio Ionruata, dizendo-lhe com voz autoritária e malvada. Mas que necessidade tens tu de perceber, ó camponês? Cala o bico, já que aqui vieste, que quando voltarmos a casa, certamente que ninguém te vai tirar das costas aquilo que sei. Ora houve, que descaramento! Uma pessoa com 80.000 fosses de terreno e ele, uma ratazana dos campos, com uma nesga de terreno e olha que basqueiro faz ao lado de mim. O tio Ionruata, sentindo-se ferido até à alma, responde então com voz queixosa. Bem, senhor, se não é do seu gosto que também percebamos alguma coisa do que vossos mercês dizem, então por que nos trouxeste aqui para fazer pouco de nós? Ai, senhor, é poderoso, e meu vizinho, eu sou um pequeno lavrador, e sei bem que não vai ser fácil quando voltar a casa, onde me esperam as necessidades. Mas não leva a mal, pois estas nossas mãos camponesas, arranhadas pelo cardo e cheias de calos, como as está a ver, mantêm vosso mercês há muito tempo e fazem com que vivam à regalona. Ainda mais do que isto, qualquer estrangeiro nesta terra é protegido por vosso mercês e olhado com indiferença quando nos suga o sangue e calam-se e abraçam-no. Só nós, animais de carga,
vos somos queridos como sal nos olhos. Só de labregos, vilões e bestas nos tratam. Deus nos perdoe e também, mas a verdade é esta. Estais habituados a tirar sempre o fogo com as nossas mãos camponesas, e é sempre a nós que vós desprezais. Santas palavras sejam as tuas, tio João, pois foi a dor que te fez falar. Respondeu então o senhor Aleco Foresco. E estou feliz por estares ao lado de mim. Em vez de um afrancesado com umas tintas de instrução, é preferível de um camponês com um carro de juízo. Ao ouvirem estas palavras, muitos dos boiardos sentiram-se atingidos. O culpado ficou como que escaldado. Mas o coronel Alexandre Cusa deu a mão amigavelmente a Iorubata. Enfim, depois de muitos debates tempestuosos ocorridos na Assembleia ad hoc, aprovou-se a união e depois os deputados voltaram cada qual para os seus lares. Passados alguns anos após isso, passando Cusa Voda para Bucareste, deteve-se em Aiud, onde o aguardava uma multidão de gente como a um soberano. Entre a gente que se aglomerava, com necessidade ou sem ela, eis que se avista um papel ondeando por cima das cabeças da multidão, na ponta de uma vara. Cusa Voda, percebendo que devia ser alguma alma amofinada, faz sinal para que lhe abram o caminho. E eis que um velho camponês cai de joelhos diante do príncipe, beijando-lhe a mão com lágrimas nos olhos e entregando-lhe um papel escrito em ambas as faces. Olha, olha! O tio Iorubata, meu amigo e velho companheiro na Assembleia ad hoc, que coisa inesperada! Levanta, tio João, e diz-me sem timidez que desgosto tens. Alguém te causou algum aborrecimento? O tio Iorubata, vendo que depois de tantos anos o coronel Alexandre Cusa não o tinha esquecido e o tinha recebido com tanta bondade, começou a soluçar e pediu-lhe que lesse o papel. Voda, estando prestes a partir e verificando que o papel do tio Iorubata continha muito palavreado, disse com afabilidade: Diz-me, tio Ioane, de boca, o que tens a dizer-me para entender melhor. Então, o tio Iorubata, vindo a si, começa a queixar-se como segue. Vossa Alteza, desde aquele desgraçado adjunto ad hoc, nunca mais tive descanso com o meu poderoso vizinho, dono de um domínio imenso que Vossa Alteza conhece. Nunca pensei, desgraçado de mim, que ele, um boiardo tão importante, podre de rico e com instrução, tomasse de ponta uma pessoa como eu por causa de umas palavras irrefletidas que eu então disse no momento de despeito. Que Deus lhe dê saúde e fortuna, mas prejudicou-me terrivelmente na fazenda e na honra. E creia, Vossa Alteza, que também eu não era assim uma pessoa tão somenos entre os da minha igualha. Mas desde que cheguei a casa, perseguições e querelas de toda a espécie sobre a minha cabeça por parte do boiardo. Antes de mais, encarregou propositadamente os seus criados de procurarem pretextos para me levarem à extrema miséria. E estes, como homens sem juízo e rancorosos, faziam todas as diabruras, diretamente ou por intermédio de outros, para que o meu gadinho desse um passo na propriedade boiardesca e depois, sob pretexto de que tinha feito estragos, que o pudesse matar sem remissão. E hoje fuzilam os porcos, amanhã as vacas e os bois, depois da manhã os cavalinhos, no outro dia levam as ovelhas em montão para a casa senhorial. Pode Vossa Alteza imaginar que cólera tremenda desabou sobre a minha cabeça. Vendo eu, passado algum tempo, que nunca mais acabavam com as rapinas, fiz das tripas coração e dirigi-me ao boiardo para me queixar. E este, em vez de uma palavra apaziguadora, cuspiu-me diretamente na cara, na presença dos seus criados e de outras pessoas que então se encontravam em casa, de tal modo que até julguei que o céu me tinha caído em cima com a vergonha. E ainda me ameaçou que, para outra vez que pusesse o pé no pátio boardesco, mandaria que me estendessem na escada e me chicoteassem. E desta maneira, Vossa Alteza, em poucos anos arruinou-me completamente e tirou uma honra que para mim foi sempre a coisa mais preciosa. Cusa Voda esteve imóvel e a olhar fixamente para o tio Iorubata enquanto este falou. E quando acabou a conversa, Voda pôs-lhe na mão 2 rolos de Napoleões, dizendo-lhe com bondade: Pega, tio Ioane. Pega nesta pequena dádiva da minha parte e enfrenta as necessidades do dia-a-dia como Deus te iluminar. E quanto ao boiardo, deixa-o no arbítrio de Deus, que ele não é com cacete que bate.
Ao tio Yonruata encheram-se de novo os olhos de lágrimas e, beijando a mão de Voda em sinal de reconhecimento, disse suspirando: "E com a vergonha que me fez passar, como fica, Vossa Alteza?" "Com a vergonha fica como está, tio Yuan", disse Cusa Voda, beijando-o numa face e depois na outra na presença da multidão ali reunida. "Vai-te e diz aos homens da tua aldeia, tio Yuan, que onde o boiardo te cuspiu, te beijou o soberano do país e te limpou a vergonha."